Meu querido, eu quero comentar com vocês uma decisão dada ontem pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E quero pontuar a postura vexatória de André Mendonça e de Nunes Marques. Continuam terrivelmente bolsonaristas pela postura e voto que tiveram ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Supremo Tribunal Federal julgou, em fins, a PEC da bondade. Trechos da PEC da bondade foi declarada inconstitucional pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. Por 8-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu que trechos da PEC da bondade são inconstitucionais. Você lembra daquela PEC? Aquela que Bolsonaro implementou em 2022, em julho de 2022, menos de 3 meses antes da eleição, criando um monte de benefício, auxílio a caminhoneiro, auxílio taxista, ampliou o auxílio gás, ampliou o auxílio Brasil, isso 3 meses antes das eleições? Pois é, foi enfim julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí você fala assim: "Não, André, mas não estou entendendo, para que julgou agora? O que vai adiantar julgar agora se já passou?" Caráter pedagógico, e vai ficar uma lição para os próximos presidentes e governantes, que em ano eleitoral não pode criar benefício, nem pagar, nem criar, se não tiver previsto em lei. Isso, já existia lei estabelecendo essa situação. Aí Bolsonaro, na época, né, a partir da emenda secreta que bancava os parlamentares, criou uma tal de calamidade pública em decorrência da alta do preço dos combustíveis, que justificou, em tese, a criação dessa emenda à Constituição, que, na verdade, ficou caracterizado para mim e para você como compra de votos, já que não pode fazer isso. E é interessante nós observarmos que tem prefeito que foi cassado por dar cesta básica em ano de eleição. E o governo Bolsonaro simplesmente fez tudo que podia e que não podia para tentar comprar votos e ganhar as eleições, e mesmo assim não ganhou. E o Supremo ontem decidiu que o parte dessa PEC que estabeleceu a ampliação do Auxílio Brasil é inconstitucional, a ampliação do Vale Gás é inconstitucional e a criação do auxílio caminhoneiro e auxílio taxista em ano de eleição é inconstitucional. Essa decisão não foi para hoje. Não, André, não. Essa decisão é importante para o futuro, porque valerá para os próximos governantes, porque o que Bolsonaro fez foi uma vergonha e chancelado pelo Congresso Nacional. Mas o pior de tudo não foi nem a postura, nem a postura do Congresso Nacional em si, não obstante seja uma vergonha. O pior de tudo foi o voto de Nunes Marques e André Mendonça. Nunes Marques disse que não tem problema não. Julgou pela improcedência do pedido. Não, bobagem. Que é isso? Criar auxílio em ano eleitoral? Não, bobagem. Uma vergonha, passando pano para Bolsonaro. E André Mendonça? André Mendonça, então, pelo amor de Deus, gente. André Mendonça disse que havia a perda do objeto, que não haveria necessidade de votar isso mais. Seria, se não fosse uma situação que atingisse toda uma nação. Como é uma situação que atinge toda a nação, o caráter pedagógico de uma decisão do Supremo Tribunal Federal é muito importante. Por quê, André? Valerá para os próximos governantes, que não vai poder tudo. Bolsonaro gastou mais de 300 bilhões de reais em 2022 para tentar ganhar as eleições com medidas ilícitas, ilegais. E ele falou que perdeu o objeto. Não perdeu. Como disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, que votou, Luiz Barroso, essa decisão não é para hoje, não é para o presente, é para o futuro, para servir de exemplo para os outros. E André Mendonça, como jurista, ele sabe que a legislação eleitoral proíbe a criação de benefícios ou pagar benefícios em ano eleitoral se não tiver previsto já em lei anteriormente. E Bolsonaro fez e aprontou, e esse aqui ainda passou pano para Bolsonaro. Os outros ministros, todos os outros ministros, salvo Zanin, porque Zanin se declarou impedido,
porque ele já tinha entrado com ação para tentar derrubar tudo isso em 2022, durante o pleito eleitoral, e atuou como advogado, então, ele se declarou impedido de julgar. Mas todos os outros ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional e votaram pela inconstitucionalidade dessa barbaridade, dessa ilegalidade, que foi exatamente um escárnio para todos nós brasileiros. Quem sabe um pouquinho entende que nos municípios, por exemplo, Flávio Dino falou sobre isso no seu voto. Flávio Dino falou assim: mas o governo federal não pode tudo. Se o governo federal pode fazer isso em ano eleitoral, o presidente da República, por que que tem prefeito aí sendo caçado? Por que que tem vereador aí sendo caçado? Por que que tem governador caçado, deputado estadual caçado, por muitas vezes dar cesta básica em ano eleitoral? Se não pode dar cesta básica, pode dar outros benefícios? Como é que é isso? Aí Flávio Dino também no seu voto, ele foi muito perspicaz em perceber que essa situação traz desequilíbrio para o pleito eleitoral e tira a paridade de armas entre os candidatos, já que o candidato que tem cargo político usa desse cargo abusando do seu poder econômico e abusando do seu poder político, para quê, André? Para tentar ganhar as eleições, em detrimento de quem? De todos os outros candidatos. Demorou, mas veio esse julgamento que é importantíssimo, não para hoje, não para o presente, mas para o futuro. Agora é importante a gente observar que Bolsonaro em 2022 entrou em pânico, em desespero. Por quê? Ele tentou comprar voto, isso é compra de voto. Por isso, Bolsonaro foi declarado inelegível 2 vezes. E não tem nada de perseguição, nada, estão perseguindo o Bolsonaro. Não tem nada de perseguição, não tem nada disso. É a justiça, fosse quem fosse, ia dar no que deu. Bolsonaro abusou porque desesperou. Viu que o povo que elege presidente da República, e ele só lembrou do povo em 2022. E o povo que não é bobo, fez o quê? Nananina não. Pegou o benefício porque não é besta. Tá dando? Não vai pegar? Vai pegar. Mas vai votar naquele que acha que você é besta? Óbvio que não. E Bolsonaro fez o que fez e mesmo assim não ganhou as eleições. Por quê? O povo sabe que Bolsonaro deu calote no ICMS combustíveis dos estados e Lula está pagando essa conta. O povo sabe que Bolsonaro deu calote nos precatórios e o povo sabe que Bolsonaro, em ano de eleição, quando instituiu auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, ampliou o auxílio gás e o auxílio Brasil, ele queria, sim, passar o melzinho na boca do povo para ver se ganhava as eleições. O povo pegou o benefício porque é dinheiro público, o povo está pagando as contas no final das contas. Mas o povo não votou. E Bolsonaro se lascou. Bota, bota, bota! Queremos justiça, somos anistia. E coloca aí. Que papelão, hein? Que vergonha, hein? André Mendonça e Nunes Marques. Na votação ontem, eu vi ministro constrangido. Ministro olhava assim, ó, para André Mendonça e para Nunes Marques no seu voto. E detalhe, Nunes Marques não, André Mendonça era o relator. André Mendonça fez o voto primeiro pela perda do objeto. Fez o voto primeiro. Aí todos os outros ministros falou não, você está errado. E seguiram o voto divergente que Gilmar Mendes abriu a divergência e votaram conforme Gilmar Mendes, no seu entendimento, de que é um absurdo o que aconteceu e que a votação seria necessária e o julgamento seria necessário, não para o hoje, mas para o amanhã, para que sirva de exemplo. Se o prefeito é cassado porque deu cesta básica, presidente da República também tem que ser cassado, tem que ser considerado inelegível e, para mim, posso ser sincera, ficou barato. Ficou muito barato. Muito barato. Bolsonaro inelegível, só está muito barato. Bolsonaro ainda vai para a cadeia por uma questão de justiça. Você lembra, eu expliquei para vocês aqui, mostrei que o PSDB entrou com ação judicial para derrubar o pronunciamento de Lula semana passada. Lula fez um pronunciamento à nação,
falando do seu trabalho. Eu fiz uma live só sobre o pronunciamento dele, explicando toda a situação, que, por exemplo, não teve muitos holofotes a fala dele. Por que, que não teve, André? Porque ele não mentiu. Diferente dos pronunciamentos de Bolsonaro, que atacava, que tinha teoria de conspiração e um monte de mentira, Lula deu dados concretos. Não mentiu, não foi contestado e não teve tantos holofotes. E eu fiz questão de mostrar toda a fala dele aqui. Aí eles estão querendo, inclusive estão colocando que ele citou Bolsonaro, que por isso não pode ter esse pronunciamento como oficial da presidência da República. Lula não citou Bolsonaro. Lula citou fatos. Fatos são diferentes. Agora, se os fatos têm o formato e a carapuça serve na cabeça do cabeção aqui, aí é outra situação, é outro problema. Mas Lula não citou Bolsonaro, citou fatos, inclusive para ter um parâmetro de comparação do antes para com hoje, e isso é normal, não é? O que é que aconteceu agora? O PL, o partido do PL, de Valdemar Costa Neto, também entrou com essa ação judicial. Aí eu fiquei pensando assim, gente, por que que incomodou tanto o pronunciamento de Lula? Sabe por que que incomodou tanto? Porque Lula falou a verdade. E Lula mostrou resultados: desemprego caindo, inflação estável, o mercado, a renda crescendo, a inflação estável, exportação cresceu. No Brasil, balança comercial bateu recorde, a indústria cresceu, além dos programas que o governo tem implementado, como o pé de meia, enfim, aí incomodou muito mesmo. E eu acho que, eu acho pouco, meu querido e minha querida. Vamos ver aqui o que, que a Central organizou? Olha aqui. É interessante, né? Vou ver isso aqui. Partido de Bolsonaro acusa Lula de propaganda política e pede ao TSE a exclusão do pronunciamento oficial. Ô, inveja! E olha Bolsonaro, o que, que ele fazia? Nos primeiros 15 meses do seu governo, Bolsonaro convocou a cadeia nacional de rádio e TV por 9 vezes para fazer pronunciamentos. Em 2021, o ex-presidente e seus ministros fizeram um total de 15 aparições com custo de 716 mil reais. E olha que Bolsonaro não tinha nem muito o que mostrar. A base de Bolsonaro nesses pronunciamentos era desinformação e mentira e fake news. E teoria de conspiração, muitas vezes também, não é? Tipo o pronunciamento que ele fez, que foi em cadeia nacional. Eu não sei se você se lembra. Esse pronunciamento foi em cadeia nacional. Vou dar só um tico-tico-tico de uma lembrancinha. Não passa de uma gripezinha. Você lembra? Isso aqui foi pronunciamento oficial de Bolsonaro. Foi, André? Foi. Mentira e fake news sobre o vírus da Covid-19, sobre a pandemia. Aí tá tudo bem. Aí não dava nada. Ó, agora Lula vem, mostra fatos e faz uma comparação sem citar nomes. Aí o povo esperneia. O que é isso, André? Inveja. Bota, bota, bota. Pode tirar, Central. Pura inveja. Por falar em inveja, você já reparou uma coisa? Que os bolsonaristas deu uma baixada de bola em relação ao Donald Trump, né? Foi. Eles estavam esbravejando nas redes sociais que Donald Trump ia ganhar as eleições, vai ganhar as eleições e que vai derrubar Alexandre de Moraes, vai derrubar o governo Lula e tal e coisa. Pá. Você percebeu que eles, ó, ficaram humildes agora? Baixaram a bola? Ué, André, mas por que que foi? Porque enquanto estava Biden, eles atacavam Biden de tudo quanto é jeito. E Biden, infelizmente, realmente ele não tinha mais condições de contrapor de forma veemente, tal e tal coisa. Agora não. Agora é a Câmara. E a Câmara, querida, ela contrapõe e depois adoro! Ela contrapõe, ela fala e depois ela ri. Ai, ai. E eu tô rindo agora. Eu tô rindo dos bolsonaristas que já murcharam,
estão enfiando o rabinho entre as pernas, se escondendo, porque agora não é Biden mais, entendeu? E essa bravata que eles falavam que Donald Trump ia ganhar, já murchou, já broxou total. Vou dar uma medalha para vocês de broxa, porque já broxou. Inclusive, bota central, a Câmara já passou, viu? No geralzão, nos principais estados do nicho eleitoral lá dos Estados Unidos, a Câmara já passou. Bota grande, central. Olha aqui, Câmara a Maris, sei lá o que é isso, se consolida numericamente à frente de Trump. Pré-candidata democrata está empatada na margem de erro com o republicano, mas pesquisas mostram um cenário diferente do que Joe Biden enfrentava. Joe Biden, ele estava lá embaixo e Donald Trump lá em cima. Agora com Kamala, a coisa mudou. Tem um empate técnico e Kamala já subiu e está acima de Donald Trump. E mais do que isso, Donald Trump, eu já falei aqui, Donald Tranqueira, ele vai perder as eleições. Por que, André, você tem tanta certeza? Porque ele está fugindo já de debate. Meu querido, quando você entra na política, você é político ou você quer ser político, se tem uma coisa que você não pode fugir, é de debate. Tipo o Bolsonaro, que eu mostrei ontem para vocês, que está fugindo do desafio feito pelo ministro Paulo Pimenta de um debate na rede, na TV nacional. Pois é, ele desafiou o Bolsonaro falou assim, não, eu aceito. Tá fugindo léguas e léguas e léguas agora. Nem atende telefone mais. Ô, Bolsonaro, vamos marcar para o debate. Olha aí, Bolsonaro. Nem atende. Desliga isso aí. Nem atende. Quando você entra para a política ou você quer entrar para a política, não dá para fugir de debate. Faz parte da política o debate, a dialética, a contra-razoado. Entendeu? Faz parte. E Donald Tranqueira aqui já está fugindo do debate com Kamala. Vai perder por isso. Agora, eu não vou mentir também. Se ele for no debate, ele vai ser humilhado. Se ele for no debate, ele vai ser humilhado. Ué, mas por quê, Andréia? Tendo como parâmetro o primeiro debate e único que ele fez, que foi com Joe Biden. Ele foi lá e fez. Ele só não foi humilhado porque o Biden não tinha condições de contradizer as mentiras que Donald Trump falou lá no debate. Calma lá, vai parar ele na hora, vai falar, opa, você está mentindo, é mentira, assim, 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 assim. Você mentiu novamente, assim, 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 por isso que ele não vai no debate. A base dele é mentira, fake news, teoria de conspiração, tipo o inelegível aqui no Brasil. E se ele for no debate, ele vai ser estraçalhado, humilhado, enxotado de lá. Por isso que ele disse que não vai em debate. Só que o fato dele não ir, isso pega muito mal perante os americanos. Muito mal. E por isso que ele vai perder as eleições. Se ele for, ele está lascado. Se ele não for, ele está lascado também. Então, disse e vou repetir, vai perder a eleição. E por isso que o gadinho já murchou. O gadinho já voltou para o curral, calou e murchou. E não está nem fazendo mais as bravatas que eles estavam fazendo em relação a Joe Biden. Vai para cima. Ô, Donald Tranqueira, vai para o debate. Eu quero ver o debate. Falar nisso, dia 8, vai ter debate na Band, pelos candidatos, pré-candidatos ali, à Prefeitura de São Paulo. E nós vamos estar acompanhando. Então, meu querido, cadê? Cadê os bravateiros falando que Donald Trump ia ganhar as eleições, ia derrubar Alexandre de Moraes, derrubar Lula? Hã? Voltou, né? Tá, escondeu de novo. Ah, tá. Ô, povinho sem noção que passa vergonha no crédito, no débito e de tudo quanto é jeito. Meu querido, então bota aí, ó. Calado não vence eleição. Ninguém sabe o que calado quer. Entendeu? Aí entra aquela parte do povo tentando calar Lula. Quando o Lula fala do Banco Central, Lula não pode, Lula não pode. Que Lula não pode, menino? Aí, Lula falou do Campos Neto.
O presidente da Fiesp, o Josué Gomes, falou. E aí? Falou que Campos Neto está agindo politicamente e não baixar os juros. Aí não deve estardalhaço nenhum na imprensa, em lugar nenhum. Ele pode falar, o presidente da Fiesp. Lula, presidente da República, com mais de 60 milhões de votos, não pode falar que está tentando organizar a economia do país. Não pode falar. Calado não vence a eleição. A estratégia é outra, percebe? Pegou? Olha o código, pegou o código, pegou o código. A estratégia é calar Lula, só que não vai. Ó, Lula tá todo dia, de manhã, à tarde e à noite, falando. Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Bom dia, meu lindo, minha linda. E aí, vai sair o vale ou não vai? Sexta-feira, cheguei atrasada, eles nem vão pagar vale para mim hoje. Ô, meu pai, eu tô enrolada. Mas tá bom também, eu não vou chorar por causa disso, não, ó. A vida que segue, tá bom. Emendas secretas. Flávio Dino deu checkmate. Já falou para a Controladoria Geral da União fazer uma auditoria nas emendas secretas. O que ocorreu? Rosa Weber, antes de sair, porque ela inteirou aos requisitos, 75 anos de idade, para aposentadoria compulsória no serviço público, se aposentou, entrou Flávio Dino no lugar dela. Mas antes dela sair, ela julgou as emendas secretas e disse que não poderia continuar daquela forma, não poderiam ser pagas essas emendas, que é a tal chamada emenda do relator. Por quê? Não tinha transparência. Para onde ia o dinheiro, com que o dinheiro ia ser gasto e tal coisa. Dinheiro público tem que ser discriminado toda a situação. Flávio Dino pegou o gabinete e a cadeira dela e, consequentemente, abarcou essa responsabilização. Flávio Dino fez uma reunião ontem entre os chefes da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, advogados do Senado e da Câmara de Deputados Federais e deu algumas ordens ali para o Congresso Nacional. Primeira situação, não dá mais para pagar desse jeito. Tem que ter transparência. Quem recebeu o dinheiro, qual deputado e senador, quanto e para onde foi esse dinheiro? Foi para o estado dele, tem que ir para o estado dele, respectivo. A não ser que seja o dinheiro revestido por um programa nacional. Se não for, tem que ir para o estado dele, que é o ente federado ao qual ele representa e pelo qual ele foi eleito, senador ou deputado. E foi para onde? Saúde? Onde? Educação? Onde? Infraestrutura? Onde? Prefeitura X, Y, Z? Tá, com o que foi gasto? Tudo. Tem que ter prestação de contas e transparência. Foi o que o Flávio Dino determinou aqui. Acabar com essa farra da tal de emenda a princípio do relator. Aí eles mudou o nome só. Deu uma outra nomenclatura da tal da emenda PIX, que facilitou ainda mais. Pra você ter ideia, em 2023 foi pago dessa emenda 7 bilhões. E agora, em 2024, já foi pago 10 bilhões. Se o dinheiro for revestido, meu querido, minha querida, para o interesse público, é essa a finalidade das emendas para os parlamentares. Não tem problema. O dinheiro foi revestido para o interesse público, para o atendimento às prefeituras e às comunidades, para a implementação de uma saúde melhor, uma educação melhor, infraestrutura, asfalto, enfim, ok. Só que tem que colocar e mostrar, então. O dinheiro foi para a prefeitura X, para isso, gasto com isso, compro com isso, feito com isso, feito com isso. É isso que Flávio Dino quer. Bota grande para a gente ler, Central. Bora, Central. Olha aqui, o Congresso brincou de ignorar uma decisão do STF. Depois que o tribunal proibiu as emendas de relator, a turma da Câmara e do Senado trocou a moeda corrente. Em 2023, repartiu entre parlamentares quase 7 bilhões em emendas de comissão. Neste ano, já foram 10 bilhões, meu querido e minha querida. Tem que haver transparência, tem que haver toda uma situação de realmente que venha trazer uma prestação de contas. Porque do jeito que está, não dá nem para prestar contas. E nós estamos falando de quê? De dinheiro público, entendeu? E, Andréia,
E se porventura o Congresso não organizar isso? Isso é crime de responsabilidade. E quem é o responsável é quem paga. Quem paga? Presidente da Câmara, Arthur Lira, e presidente do Senado, ali que libera, né? Lógico que os líderes das bancadas, os partidos liberam, mas libera, o primeiro que libera é o presidente da casa respectiva. Pode entrar aí em crime de responsabilidade. Então, agora, ou conserta, ou o bicho vai pegar, viu? Meu querido, tem que ter transparência, entende? Não basta o deputado e o senador pegar o dinheiro de emenda e realmente revertir para o interesse público, entende? Tem que ter transparência. Quanto foi, para onde foi, quanto foi, com o que foi gasto. É isso. Porque é dinheiro público, é eu e você que estamos pagando. Então tem que ter o mínimo de transparência. Lula, junto com o México e com a Colômbia, soltaram uma nota pública sobre a situação da Venezuela, das eleições da Venezuela. Se teve fraude, se não teve fraude, se foi golpe, se não foi golpe, enfim. Lula, junto com o presidente da Colômbia e o presidente do México, soltaram uma nota em conjunto. Eu fui atrás da nota e vou colocar aqui, nós vamos ler junto. Uma nota curta desses países, dessas nações em relação às eleições ali na Venezuela. Vamos ver aqui? Vou botar grande para você ver comigo. Vamos ler junto aqui. Aqui. Nota imprensa número 347. Eleições presidenciais da República Bolivariana da Venezuela. Comunicado conjunto de Brasil, Colômbia e México. Os governos do Brasil, Colômbia e México felicitamos e expressamos nossa solidariedade com o povo venezuelano, que compareceu massivamente às urnas em 28 de julho para definir seu próprio futuro. Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado, mediante a verificação imparcial dos resultados. Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as precauções prioritárias neste momento. Que esta seja uma oportunidade para expressar novamente nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela. Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano. Então, essa foi a nota conjunta que o Brasil, o México e a Colômbia publicaram sobre toda a situação das eleições na Venezuela. Meu querido, o que é isso aqui? Esses governantes, dentre os quais está Lula e o governo Lula, estão pedindo os documentos de cada mesa ali, que são as atas, para que realmente fique claro que o pleito eleitoral ali ocorreu na maior normalidade possível. E que o que está ocorrendo hoje, se for comprovado todos os documentos, o governo, então, entende que o que está acontecendo agora é uma tentativa de golpe, ali da oposição que não aceitou a vitória de Maduro. Mas todo o pleito eleitoral tem uma formalidade necessária de documentos que precisam ser construídos e ali realmente publicados para que a posteriori se confirme a probidade do pleito eleitoral.
Essa medida, com essa nota oficial, ela mostra o caráter estatal de uma postura de um governante responsável, que tem que agir de forma oficial. Lógico que nós sabemos que na Venezuela tem interesses estrangeiros muito robustos. Muitas mentiras já foram levantadas, inclusive pelos Estados Unidos em relação à Venezuela, porque ali é um berço de petróleo e existe muito interesses em relação àquela nação. Então nós temos que tomar muito cuidado nos julgamentos precipitados. Se você falar, Andréia, houve golpe, está tendo uma tentativa de golpe, as eleições foram corretas, eu não tenho como te dizer. Eu tenho como dizer e afirmar que se houve um pleito eleitoral correto, vai haver os documentos para se provar essa situação. E que o que está ocorrendo hoje é uma tentativa de golpe. Porque existe ali uma extrema-direita que, inclusive, em parte é financiada e bancada pelos Estados Unidos, que é a oposição, que não aceita de forma nenhuma o governo Maduro. Um dos motivos pelos quais não aceita o seu governo é porque ele fechou ali as suas portas para a venda de petróleo para os Estados Unidos. Então, existem interesses muito robustos por detrás de tudo isso. E eu não sei te dizer. Eu sei dizer que, da outra banda, eles são extremistas, são fascistas, a oposição lá, e que tem interesses internacionais por detrás de tudo isso. Mas vamos aguardar. A situação na Venezuela está muito grave. Inclusive, Javier Milei teve que pedir ajuda para o Brasil em relação à sua embaixada lá, que tiraram a bandeira da Argentina, da embaixada da Argentina lá, e colocou a bandeira do Brasil. Exatamente porque o Brasil tem essa postura mais de diálogo e de tentar entender o que está acontecendo. Diferente de Javier Milei, que nós sabemos que é outro extremista da extrema-direita, que incitou, inclusive, o povo da Argentina contra os Venezuela, contra a embaixada da Venezuela lá. Você tem ideia? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, e eu acho que essa postura de Lula é a mais correta, porque ele é presidente da República, e ele tem que ter, sim, esse cuidado de agir como um estadista. Eu sei que tem o fator ideológico, mas Lula, nesse momento, tem que agir como está agindo, como presidente da República. Tá bom? E isso é muito importante. E agora, o tempo vai dizer. E vou repetir: o governo eleito tem que mostrar os documentos do pleito eleitoral. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Sextou, hein? Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Epa, epa, epa! Eu vou tentar o vale, não é? O não a gente já tem. O não a gente já tem. A gente tem que ir atrás do sim. O não a gente já tem. Mas se eu receber o tu não, o que tem? Ó, ó, tô nem aí. Tô nem aí. Mas a gente tenta. Deu, deu. Não deu? Tá bom também. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Fui. Tchau, tchau, Brasil Varonil.